As características estão aí. Agora a gente vai ver algumas falas para a gente comparar. Na história sempre houve falsos profetas, em Israel e na igreja. A gente vai ver um pouco a história recente. E vamos dividir em dois grupos. Falsas profecias sobre o futuro. O profeta anuncia o futuro e o profeta fala em nome de Deus. Papa Silvestre II. Vários clérigos cristãos previram o fim do mundo para o ano 1000, incluindo o Papa Silvestre II. Tumultos ocorreram na Europa, os peregrinos foram em direção ao leste de Jerusalém. Disse que ia acontecer e não aconteceu. Papa Inocêncio III, 1216, previu que o mundo acabaria 666 anos depois do surgimento do Islã. O Islã surgiu no século VII. Disse que ia acontecer, não aconteceu. Guilherme Miller, William Miller em inglês, Guilherme Miller em português. Meus princípios em breve são que Jesus voltará a esta terra para limpar, purificar e tomar posse da mesma, com todos os santos em algum momento entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Não veio nesse tempo, ele tentou mais 3 vezes. Aí veio uma outra que era seguidora dele, Ellen White, profetisa e escritora do ministério e que foi uma das líderes do movimento adventista. Ela seguia algumas ideias de William Miller e então ela reinterpretou o que Miller quis dizer. Não é que Jesus veio, ele entrou no Santo dos Santos. E é o que ela diz aí nesse texto. Outro, Charles Russell, organizou uma associação cujos membros eram conhecidos como estudantes internacionais da Bíblia. Olha, deve ser de Jesus. Eles negam a Cristo como Deus, são testemunhos de Jeová. Tem Bíblia, distorceram a Bíblia, fizeram uma Bíblia deles. E aí ele diz assim: a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso, a data de encerramento daquela batalha está definitivamente marcada na Escritura como outubro de 1914. Ela já está em andamento, o seu início datado em outubro de 1874. Irmãos, quando um falso profeta anuncia um futuro, o erro dele, normalmente, na sua maioria dos casos, um falso profeta que prediz o futuro e não acontece, ele tem várias heresias junto. Não é só anunciar o futuro e não acontecer, tem coisa por trás. Esse homem, Herbert Armstrong, o arrebatamento ocorreria em 1936 e que somente o pessoal da igreja dele seria salvo. Após a profecia falhar, ele mudou a data mais 3 vezes. Lembra que o nosso irmão disse sobre, nem lembrei do Miranda Leal, que foi embora de Londrina, disse que Jesus ia voltar e não veio, foi para a Inglaterra. Aquele irmão comentando sobre o Hendrickson, ele disse assim: se não há arrependimento, não é de Deus. E esse homem esteve aqui em Londrina, em uma grande igreja. Olha o que ele disse: o Senhor também está me dizendo, esse homem chama-se Benny Hinn, o Senhor também está me dizendo para falar a vocês que no meio dos anos 90, em torno de 94, 95, Deus não falou tão precisamente para ele, não depois disso, Deus vai destruir a comunidade homossexual dos Estados Unidos. Aí isso ele disse em 89. Ele veio para o Brasil em 94. O Deus Todo-Poderoso está me dizendo que esta cidade de São Paulo vai se dobrar ao nome de Jesus. Aleluia! Eu vou profetizar algo para vocês. Lembrem-se, eu lhes falei isso. Hoje, quarta-feira, março 16 de 1994. E tudo vai começar em 6 meses. E quando isso acontecer, este pastor, referindo-se a hoje ao apóstolo Estevão Hernandes,
Deus vai usá-lo para ser uma influência poderosa sobre os políticos dessa nação. Falsos profetas trazem heresias. Eles não somente dizem algo que não vai acontecer. Heresias, o que são? A palavra heresia, de 2 Pedro 2:1, se aplica a doutrinas e práticas que são contrárias à Bíblia, a palavra de Deus. Elas são chamadas também de doutrinas de homens. E aqui a gente volta um pouquinho na história. Sabe o que significa Papa? Vicário de Cristo. Sabe o que significa vicário? Substituto. Ou seja, o Papa é substituto de Cristo na terra. Nós declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário para a salvação de toda criatura humana a sujeição ao Pontífice Romano, Papa Bonifácio VIII, 607. Mas era aquele tempo. O Papa é Cristo em exercício, Cristo em jurisdição e poder. Nós nos prostramos perante a sua voz, ó piedoso, o Papa, como perante a voz de Cristo, Concílio do Vaticano, agora está mais perto, 1870. Papa Leão XIII, nós ocupamos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Falsos profetas trazem heresias. Algumas heresias da chamada Igreja Católica Romana, veneração de anjos e santos mortos. Aqui tem os anos de quando isso foi entrando. Lembra quando começa? Antes havia perseguição, acabou a perseguição, veio a oficialização da religião. A religião trouxe todo mundo junto vieram as heresias, e na história elas foram entrando, e hoje a gente está vendo o que está acontecendo. Culto de Maria como mãe de Deus, instituição da doutrina do purgatório, que nada mais é do que negar a suficiência do sacrifício de Cristo. Venda de indulgências, que deixou muita gente brava na época da Inquisição. Matava porque estava perdendo dinheiro. Tradição tem autoridade igual à Bíblia. O que a Igreja Católica diz e crê hoje em relação a ela e a Bíblia? A Igreja Católica Romana tem o mesmo nível de autoridade da Bíblia. Para nós é só a Bíblia. A Imaculada Conceição da Virgem Maria. Maria nasceu sem pecado. A Assunção de Maria. Maria foi para o céu. Ela não vai passar pela ressurreição. Este homem é um pregador evangélico. Ele morreu. Kenneth Hagin. Ele diz assim: o homem foi criado nas mesmas condições que Deus. E ele poderia se colocar na presença de Deus sem nenhuma consciência de inferioridade. Deus nos fez na mesma classe de ser que ele é. O homem vive em termos de igualdade com Deus. Esse homem tem influência em muita igreja hoje. Muita igreja. Da TV, inclusive. Morre Cerulo. Quem já ouviu falar de Morre Cerulo? Vocês sabiam que desde o princípio, ou desde o início, o propósito de Deus era reproduzir Ele mesmo? Sabiam disso? Já estão sabendo agora. Quem são vocês? Vamos lá, quem são vocês? Digam, filhos de Deus. Vamos lá, digam isso. O que trabalha dentro de vocês, irmãos, é a manifestação de tudo o que Deus é e tem. Tá. Vocês não estão olhando para Morre Cerulo, vocês estão olhando para Deus. Vocês estão olhando para Jesus. Em uma pregação dele. Ele veio aqui em Londrina. Ele disse que ia fazer sinais e prodígios, ia curar muita gente. Lotou o Moringão, não cabia no Moringão e colocou o Anfiteatro Zerão lá, lotou o Anfiteatro Zerão. Porque como é que eu estava lá, eu fui ver. Ele começava pedindo 5 mil reais para as pessoas. Ele falou 1 hora, 40 minutos, falou de dinheiro. Gente com cadeira de roda para ser curado lá. Vamos ver um vídeo dele aqui.
Isso é said to recente. me, son, Deus disse a mim, filho, I want you to tell my people, eu quero que tu digas ao meu povo, in this end time, nesses últimos dias, I have a very special anointing eu tenho uma unção especial I'm going to release upon them. que eu vou liberar sobre o meu povo. Something I have never done before. Algo que eu nunca jamais fiz antes. I'm going to release upon them Eu vou liberar sobre eles a financial anointing. uma unção financeira. Today, E eu quero te dizer hoje, something that has never ever happened to you before in your life algo que nunca aconteceu antes na tua vida, will happen to you vai acontecer a ti. today Hoje, on this broadcast. neste programa, I am going to pray eu vou orar in just a few moments em poucos momentos for God to release His financial anointing upon your life. para Deus liberar a sua unção financeira sobre a tua vida. Now I'm going to tell you what the financial anointing is in just a moment. Eu vou te dizer o que é essa unção financeira em poucos momentos. But I want you to do this. Mas eu quero que você faça There's a isso. phone number on the screen right now. Existe um telefone aí na tela agora mesmo. If you want God to give you the financial anointing, Se você quer que Deus te dê a unção financeira, the end time financial anointing, a unção financeira dos últimos I dias, want you to pick up that phone. eu quero que você pegue esse telefone And I want you to make a commitment e eu quero que você faça um compromisso for 900 reals.